Fala, concurseiro, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre redação para o TJ Ceará, Banca Fundação Carlos Chagas. Que alegria! Eu vou te mostrar hoje como você deve começar a se preparar. Eu vou mostrar uma redação real, que eu considero um modelo nota 10 para a Banca FCC. Não sei se você já viu, mas a Banca FCC tem um perfil que chama atenção pelo modo como ela cobra redação. E aqui você pode me falar, professor, mas eu acho que no próximo concurso a redação do TJ Ceará vai ser um estudo de caso, assim como foi no último concurso. Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Ari, professor Aristócrates, sou piauiense, irmão aí de vocês do Ceará, então conheço bem a nossa realidade, conheço bem a jornada que você está passando agora, já passei por ela. Lembra só, em 2018, se eu não me engano, foi o penúltimo concurso do TJ Ceará. Foi Banca Fundação Getúlio Vargas. Em seguida, em 22, 23, foi o último concurso. Ou tô errado? Ou teve um nesse meio tempo aí? Até onde eu lembro foi FGV, depois Sebrasp e agora FCC. Cara, o TJ Ceará não contrata sempre a mesma banca. E toda vez que muda a banca, muda o estilo de redação. Então, quando foi a FGV, ela cobrou um tema tradicional, tema aberto. Tema aberto, uma discussão filosófica lá. Depois, quando foi Sebrasp, ela trouxe lá uma redação em formato de estudo de caso. Eram duas questões. E, em 2022, no multiconcurso do TJ Ceará, foram mais de 50% de reprovados na redação. Estou dizendo a situação na qual pessoas que estavam aprovadas com a nota de corte na prova objetiva não obtiveram o mínimo de pontos na discursiva e estudo de caso. Ou seja, eu acho que é uma modalidade ruim, porque se no último concurso quase 50% de pessoas que estavam com a nota de corte na objetiva foram reprovadas na redação na discursiva, no estudo de caso, é porque não é bom. Então não acho bom, eu não quero, não espero que no próximo concurso organizado pela FCC venha também estudo de caso. Por quê? Porque eu estou falando do estudo de caso de matérias como processo civil, direito civil, penal, constitucional, administrativo, para pessoas que só têm nível médio, que não necessariamente são formadas em direito. Então, até para as pessoas que são formadas em direito é um tipo de questão difícil. Tá? Então, pode cair algum tema específico lá daquele cargo, um estudo de caso, um caso prático para você dar uma resposta resolvendo o problema, que você não consiga dar, você não consiga resolver, porque o seu conhecimento da matéria é suficiente apenas para responder questões da prova objetiva. Para responder e conseguir desenvolver um pensamento, para produzir um texto a partir de um fato jurídico, prático, que exige uma solução, você precisa andar um pouquinho mais. O seu conhecimento jurídico precisa ser sistemático. Você tem que ter uma visão muito mais prática da realidade jurídica. Então, um candidato que não tem formação de direito, que só faz prova ali, domina o básico da matéria para acertar a questão de prova objetiva, ele tem uma profunda dificuldade na discursiva jurídica. E foi isso que aconteceu. A banca trouxe temas específicos e muito ali detalhados ali do direito, que a maioria não sabia porque só estuda para fazer a prova objetiva e tá tudo bem. Então foi meio injusto, eu acho que foi meio injusto. Mas vamos lá, o foco aqui é falar da redação FCC. Eu posso fazer um outro vídeo naturalmente. Eu, professor Ari, com a experiência que eu tenho, olhando aí os últimos editais da FCC em tribunais, inclusive o último que ela fez de tribunal foi, se não me engano, de TJ, foi o TJ Bahia, em 2023. E foi uma redação tradicional. Tá? Tribunais Regionais do Trabalho, TRFs, TRS, enfim, geralmente para técnico é uma redação aberta. Então eu espero que seja uma redação aberta, porque se considerando que na última prova teve esse show de reprovações, é porque normalmente nesse tipo de prova, nesse tipo de questão, a maioria vai ter dificuldade. Isso não quer dizer que na redação tradicional não vai ter, porque eu vou te mostrar agora um tema que foi cobrado na prova do TJ Bahia em 2023, que mostra um pouco desse perfil da Banca FCC.
que você deve conhecer, tá? Você deve conhecer. E a maioria acha que vai conseguir produzir uma redação FCC estudando com um modelinho que cabe em qualquer tema, com frase de filósofo decorada, com esqueleto, estudando de última hora. Acha que vai conseguir produzir uma redação lendo notícias da internet, fatos da atualidade. Não. Para FCC, você precisa desenvolver uma outra perspectiva de pensamento. Deve se debruçar sobre outra perspectiva de estudo. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou te dando um bizu máximo. Vou te mostrar aqui um exemplo. Professor, foi um caso isolado? Não, esse é o perfil da banca FCC em provas de tribunais. Olha esse tema aqui. Primeiro, a banca FCC, ela tem 2 tipos de temas, tá? Na verdade, são 4 tipos de temas, mas eu vou começar falando sobre o tipo, o arranjo do tema propriamente dito. Ela traz 2 tipos de arranjos. Deixa eu desenhar aqui. Ela traz 2 tipos de arranjos. O primeiro arranjo, meu quadro não está alcançando ali. Deixa eu botar outra tela aqui, que eu acho que assim eu consigo. Isso, 2 tipos de arranjo. Um primeiro arranjo, que é este aqui dessa prova, desse tema cobrado para técnico do TJ Bahia, são temas que não trazem recorte temático. Professor, como assim não traz recorte temático? Olha o que eu estou te dizendo. Olha esse tema aqui. A banca não traz os limites. Olha, fale sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pã. Ou a banca traz um tema em forma de pergunta e você deve produzir o seu texto, deve argumentar, se posicionar a partir daquela pergunta. Não é assim. Normalmente, eu posso dizer que metade dos temas da FCC, quando nós temos provas abertas, são assim. Ela não traz um tema específico. Ela traz aqui um excerto, como esse aqui, e pede para que você emita uma opinião, produza um texto dissertativo argumentativo a partir da sua compreensão do texto. E geralmente, esses textos aqui são textos mais filosóficos. Então vou botar aqui com recorte temático. Ou sem recorte temático, na verdade, sem recorte temático. E temas com recorte temático. Deixa eu botar aqui só para com recorte temático. Então, esse tema aqui é um tema sem recorte temático. E aí, cara, não tem como eu te dar uma aula agora de compreensão do tema, interpretação. Tem curso para isso, tem aula para isso. Mas, ó, geralmente, quando a banca traz temas sem recorte temático, ela traz textos filosóficos. Textos que vão exigir do candidato uma boa leitura filosófica. Olha o que eu estou te falando, isso aqui é ouro. É ouro, meu irmão. A banca vai trazer textos que exigem que o candidato possua uma boa leitura filosófica aplicada à realidade na qual vivemos. Ou seja, aquele candidato que consegue compreender as dinâmicas filosóficas, sociológicas, econômicas, culturais que nos rodeiam. Ele consegue entender as dinâmicas da internet. Por que o algoritmo funciona assim? Quais as causas de nós nos comportarmos dessa forma? Ele consegue entender o pensamento filosófico de autores como Theodor Adorno, Marcuse, Byung-Chul Han, Guy Debord. Ele consegue compreender e aplicar esses conceitos que são filosóficos. E geralmente são conceitos um pouquinho complexos que exigem um pouco de paciência para você compreender. Mas eles conseguem aplicar esse pensamento à prática. Ele consegue enxergar aquele raciocínio que o cara fez lá na década de 60, 70 e opa, isso aqui se aplica à realidade atual. Como é que você desenvolve essa capacidade? Lendo mais. E fazendo as leituras direcionadas. Você não vai conseguir, por exemplo, estudar para FCC lendo um livro de Immanuel Kant.
Não tem como. Se em algum momento você fez essa leitura, massa. Mas alguém precisa ter lido esse livro, traduzido o que ele falou e aplicado na prática e te dado esse material pronto, que é o que a gente faz lá no nosso curso de redação, nos nossos temas comentados. Eu pego fatos e discussões da atualidade e faço um debate filosófico sobre eles. É isso que a Banca FCC quer de você. Tá? Então, vá por mim. Repito, eu acredito que esse será o tipo de tema aberto. E aí eu tenho outro tipo de tema da FCC em que ela... Posso fazer uma outra aula para falar sobre isso. Só sobre esse tipo de tema. O segundo, né? Que ela traz o recorte temático. Então ela fala assim, ó... recentemente, ela, numa prova de tribunal, acho que foi TRT de Santa Catarina, ela perguntou assim, qual o limite do humor? Então você percebe que ela traz um texto motivador, mas ela limita. Ela quer que você emita a sua opinião sobre qual o limite do humor. E aqui não, aqui ela fala o seguinte, ó. Numa entrevista concedida já há 50 anos, o compositor Dorival Caymmi explicou uma distinção que considerou importante. Abre aspas. Não sou cortejador de massas, mas adoro a opinião do povo. Faço canções especificamente para que o povo goste e respeite. Aí a banca fala o seguinte, ó, redija um texto dissertativo ou argumentativo, ou seja, você precisa dominar a técnica de produção de um texto dissertativo argumentativo. Existe uma técnica, existem aulas, existe curso para isso, no qual você exponha com clareza, ó, a distinção estabelecida por Caymmi nesse trecho da entrevista e considere se essa distinção faz sentido para você. Então você percebe que a banca ela apenas dá um direcionamento, mas ela não traz um recorte específico. Ela pede para que você, ó, analise essa distinção que ele trouxe e primeiro você tinha que entender que distinção é essa. E o candidato que ainda está engatinhando, que realmente tem dificuldade na compreensão e interpretação de textos, que eu entendo que a maioria é assim, gente. Pelo amor de Deus, eu entendo, cara. A maioria das pessoas vai ver um texto como esse e não vai entender merda nenhuma. É para isso que a gente, né, tem que ler. Ler mais, entender e seguir certas reflexões. Por mais chatas que elas pareçam, a banca vai começar a fazer um filtro aqui. O filtro que a banca faz já é aqui. Quando ela traz um texto um pouquinho mais difícil para ver quem é capaz de interpretar ele. Compreender e interpretar. Entendeu? Então, a análise da redação já começa aqui quando você... Opa! Então, você poderia seguir caminhos sem fugir um pouco dessa discussão que o Dorival Caymmi traz. Que discussão é essa, professor? Vamos lá. O Dorival Caymmi faz uma discussão sobre a sociedade de massas. Né? Ele é um cara que produzia cultura refinada, música, poesia e tal. Mas ele entende que, olha, não sou cortejador de massas. Eu não gosto das massas. Que massas? É massa de bolo, de macarrão? Não, não é isso aí. Ele está falando da sociedade de massas. E, professor, mas que conceito é esse? Você entende que você precisava ter feito leituras anteriores para entender o que é cultura de massa? Como o capitalismo se apropriou da cultura de massa? Como a cultura de massa ela é um produto também? Como a música se tornou um produto, como a poesia se tornou um produto, como o cinema virou um produto, como a arte virou um produto. Então, a arte não é mais arte propriamente dita, é agora um produto. Que eu pego, descarto como um papel higiênico, uso, jogo fora. A música, as músicas hoje são 30 segundos, as pessoas só ouvem o refrão. A música, cantores não fazem mais CDs com 10, 12 músicas, faz uma música por mês, no outro mês ninguém mais ouve aquela música, ela estoura, depois ela não faz mais sucesso. A gente não tem mais cultura que perdura, que se protrai no tempo, por exemplo. Aquela música que foi escrita lá na década de 90, que nós ouvimos até hoje, o Legião Urbana, por exemplo. Você não encontra mais esse tipo de produção artística. Isso é cultura de massa, porque é artificial. Essa cultura, ela é pueril. Ela é consumida e acaba e ninguém fala mais. Ela já dá lugar a outra cultura, outra música, outro tipo de produção. É um produto. Vendeu, acabou. Então você entende que a sociedade de massa é uma sociedade na qual é importante que a maioria das pessoas
continue alienada para continuar consumindo tudo que o capitalismo quer, tudo que o capitalismo produz, sem questionar, sem refletir, apenas consumindo e depois consumindo outra e produzindo e gerando riqueza. Você entende que é isso? Isso é sociedade de massa. E é essa reflexão que ele faz aí. Você consegue compreender que, para que você entendesse esse tema aqui, você precisava ter feito essas leituras prévias? Eu falo, não vá empolgado fazer prova da FCC achando que basta decorar uma frase pronta, que basta decorar um modelo que, segundo fulano de tal, serve para qualquer tema. Não vai te ajudar. Beleza, aí o Dorival Caymmi fala o seguinte, ó, eu não gosto, mas eu respeito. Ó, faço canções especificamente para que o povo goste e respeite. Então ele faz uma... Ó, eu até faço, mas eu não gosto. Mas eu respeito as pessoas. Entendeu? Então, a banca fala, ó, expõe com clareza e distinção exponha se essa distinção faz sentido para você. Então, seu texto devia ser argumentativo, você tem que mostrar sua opinião, ponto de vista, trazer uma reflexão apurada. E isso você só consegue com treino. Tá, eu vou mostrar um modelo, um exemplo, porque de nada adianta eu ficar te falando, olha, é assim, é assado, é importante você fazer isso, mas eu não faço. Eu faço. O professor Ari faz. Eu tenho mais de 20 modelos como esse aqui, de temas cobrados pela FCC nos últimos 5 anos. Praticamente todos os temas cobrados pela FCC, esses temas mais filosóficos, eu produzi modelos assim, ó, escritos à mão. Está disponível no nosso curso pro TJ Ceará. Inclusive, estou com lista de espera para promoção de dezembro. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas agora em dezembro eu vou abrir uma promoção. Estou com um grupo WhatsApp lá para lista de espera para a turma do TJ Ceará, a turma pré-edital, com garantia de atualização. Quando o edital sair, se sair no modelo estudo de caso, vai ter turma. Se sair no modelo argumentativo, também vai ter turma. Tá bom? Então não tem para onde sair. Beleza. Vamos lá, vamos ler a redação que eu fiz. Fiz uma redação aqui e vou te mostrar como seria um texto nota 10 a partir daquele tema. É legal, né, ver o passo a passo da escrita em textos em temas difíceis assim. Eu comecei assim, ó, da linha 1 a 6 eu fiz uma introdução. Ao evidenciar a diferença entre cortejar as massas e considerar a opinião do povo, ó, retomando palavra-chave, ó, Dorival Caymmi impõe uma reflexão acerca dos aspectos que diferem os gestos de atender, atentar e inovar no que tange à produção artística. Eu tô dizendo o seguinte, ó, o cara pode até não gostar, mas ele respeita e ele continua produzindo a arte dele, respeitando quem gosta do cultura de massa, quem não é refinado, quem não é boêmio como ele é, mas ele continua produzindo a arte dele e ele tenta se adaptar de alguma forma, ele tenta se encaixar nesse mundo. Então ele não deixa ele não abre mão daquilo que ele acredita, mas ele também não se afasta. Então eu tô dizendo, olha, ele oferece o gesto, né, de atender, atentar e inovar no que tange a produção artística. No entanto, essa é uma questão complexa, que não se restringe ao campo da arte, pois manifesta sobretudo as tensões do desenvolvimento da subjetividade humana em sociedade. Nesse sentido, é essencial investigar os limites entre a intenção de agradar a maioria, o respeito à soberania popular e o desejo pela autenticidade. Então, o que eu estou dizendo aqui? Vamos com calma. Vamos com calma. Eu não deixo de criticar o pensamento dele. Olha, eu entendi o que ele falou. Mas aqui na minha introdução eu estou deixando claro que eu até entendo o que ele fala. Mas a gente precisa também questionar, eu estou dizendo aqui na introdução, olha, cara, eu não sou isento. Assim, olha, eu acho que é importante a gente analisar em que medida isso faz sentido. Né? A intenção de agradar as massas, ao mesmo tempo em que eu quero respeitar a soberania popular e ao mesmo tempo também que eu desejo, que eu anseio por autenticidade.
que seria autenticidade? Olha, fazer as coisas do meu jeito, sem tentar agradar ninguém. Então parece algo contraditório na minha visão. Ó, eu respeito o Dorival Caymmi, a forma como ele se expressa, a forma que ele fala, mas eu acho um pouco complicado, e essa aparente contradição do pensamento dele merece uma atenção especial, porque ela reflete um comportamento da sociedade atual, que as pessoas não se posicionam mais sobre nada, ou se posicionam de forma muito extremada. Então, eu preciso analisar a subjetividade humana. Para que você consiga ter, repito, esse tipo de pensamento aqui, de raciocínio, ou você teve, né, um histórico de leituras na sua vida e de reflexões na faculdade, na universidade, na escola, com sua família, com seus pais, que te deram, né, condições, te deram repertório. Quando eu falo repertório, não é só ter o nome de um filósofo na sua cabeça, mas condições de pensar criticamente sobre isso aqui. Ou você tenta construir isso agora, com o tempo, e não em cima da hora. Mas vamos lá, vou continuar aqui a minha reflexão para o desenvolvimento 1. Então começa assim, ó. Primeiramente, deve-se destacar que a escuta ativa pode representar um respeito à soberania popular. Então, eu falei, olha, eu odeio cortejar as massas, o que o Caymmi falou, mas eu respeito. Então eu tô falando de escuta ativa, aquela escuta que respeita o outro, tá? Que respeita a soberania popular. Por mais que eu pense que nós estamos na cultura de massa, eu preciso, reforçar que eu preciso escutar as pessoas, ouvir a voz das ruas, ouvir a população, ouvir o outro. Não é porque a cultura é marginalizada que eu não vou ouvir o representante dela, o artista. Eu ouço, eu faço as minhas ponderações, mas eu vou ouvir. Deixa eu extrair o que essa pessoa falou, deixa eu entender o que essa pessoa falou, antes de criticar. É isso que eu tô falando. Colocar-se em alteridade, ou seja, no lugar do outro, né? Enxergar o outro, respeitar o outro, isso é alteridade. Ou seja, estar aberto a ouvir o que o outro tem a dizer, frente a concordâncias ou divergências, é, na perspectiva do desenvolvimento humano, essencial para a construção de sujeitos empáticos e analíticos. De modo análogo, o trânsito com a audiência, ou seja, o trânsito com as pessoas, né, é frutífero. Então, me relacionar com as pessoas é bom. Também do ponto de vista comercial, ou seja, da cultura de massa, da produção. Efetiva a formação de grupos que fomentam fluxos de identificação, através dos quais, ou por meio dos quais, eu errei aqui, né? Por meio dos quais se subsidia a continuidade das produções do artista, né, que em uma sociedade capitalista depende da aceitação de um determinado público. Dessa maneira, valorizar a opinião do povo, conforme coloca Caymmi, consiste em uma importante ferramenta de incentivo à organização social e às formas de produção mais democráticas, além de uma válida estratégia de sobrevivência no campo da arte no capitalismo. Então, eu estou analisando aqui essa divergência que aparentemente há no pensamento de Caymmi. Olha, eu entendo que, de fato, é importante ouvir, respeitar, ter alteridade, colocar-se no lugar do outro, de forma ativa, uma escuta ativa. A própria sobrevivência na arte, ainda que eu não concorde, né, com como essa arte é produzida, o conteúdo que ela expressa, ainda mais no mundo da internet, né, dessa cultura da informação desenfreada, tem que respeitar. E é isso que eu falo aqui nesse argumento 1. Só que agora eu vou fazer a minha crítica. Então é o tal do argumento e contra-argumento. Eu vou fazer a minha crítica a essa visão. Vamos lá, ó. Por outro lado, olha só. Por outro lado, acatar julgamentos alheios indiscriminadamente fere o princípio da autenticidade. Ou seja, ó, não é porque eu respeito o outro, não é porque eu tenho alteridade, não é porque eu ouço de forma ativa que eu vou aceitar tudo que me dão, todo tipo de música, todo tipo de arte, de produção cultural, de forma passiva. Eu tenho o direito de não concordar com o estilo musical, por exemplo. O Ari, por exemplo, eu não gosto de funk. Funk carioca, eu não gosto. Mas eu
quando me exponho, sei lá, eu não vou deixar de estar num lugar, por exemplo, sentar num ambiente, porque tá tocando funk. Ah, eu não gosto de funk, eu vou sair daqui. Não, eu fico lá na minha. Agora, se você liga a minha playlist do Spotify, você não vai ouvir um funk carioca. Não ouve, não tem. Ou seja, não é porque eu respeito que eu vou aceitar. Então você tá entendendo que o que vale aqui nesse texto aqui, o que tá mais evidente é eu consigo colocar no papel um pensamento complexo. E a banca FCC quer isso de você. Se o seu texto fica dando volta, fala um monte de coisa meio que sem noção, coisa simples e de lugar comum, de senso comum, você vai tirar nota baixa. Se o seu texto não tem uma estrutura de começo, meio e fim com técnicas que você aprende na teoria num curso de redação, gente. Você não lê modelos como esse para entender como produzir uma redação FC, você não vai conseguir produzir, tá? Mas vamos lá. Linha 17. Isso porque não apenas faz com que a subjetividade seja anulada, ou seja, a minha visão vai ser anulada só porque eu tenho que respeitar, eu não posso, né, aceitar, tornando o indivíduo manipulável. Mas pode, principalmente, ser a primeira etapa de consolidação da chamada massa social. Segundo Hannah Arendt, aí é o repertório, a banca você precisa trazer, tá? Já vou adiantando aqui uma dica. Redação FCC sem repertório não tira nota máxima, tá? Tem que ter repertório. Pelo menos um repertório sociocultural bem amarrado ao tema, bem amarrado ao teu argumento. Se ele tiver solto, não tiver muito sentido, a banca não considera. Então o repertório tem que ser um repertório que converse com o tema e com o teu argumento e com a tua tese. E de preferência repertórios filosóficos, tá? Tem gente aí que já tá desistindo de fazer a prova do TJ Ceará. Comenta pra mim o que você achou, né, disso aí. Professor, mas isso aí foi um caso isolado. Não é caso isolado. Pega qualquer tema de redação da FCC, você vai ver que é geralmente nessa perspectiva aí, tá? Ó, Hannah Arendt, tá? Segundo Hannah Arendt, a sociedade de massa constitui-se pela padronização como condição humana e tem como consequência levar as pessoas à neutralidade e à indiferença política. Então eu tô falando o seguinte, ó, toma cuidado. Não aceite tudo que te impõe, que a sociedade de massa te impõe. Porque quando você começa a aceitar a música que ela quer que você ouça, que eu não sei se você sabe, para uma música fazer sucesso hoje, tem que ter o amparo de muita gente grande. Ou você acha que para fazer sucesso basta soltar uma música na internet? Dificilmente vai viralizar sem que os donos do poder, os donos da cultura aceitem. Então geralmente são influenciadores que vão estimular aquela música, vão falar bem dela, vão colocar essas músicas em vídeos e tal. São rádios, enfim, são os meios de comunicação que vão fazer com que aquela música viralize. E alguém tá botando muito dinheiro ali por trás para que essa música viralize, tá? Então, eu não vou aceitar isso de bom grado, apesar de respeitar. Mas bora lá. Logo, aqui ó, linha 21. Ó. Logo, cortejar massas em oposição a adorar a opinião do povo possui um perigo ambivalente. 2 pontos, vou explicar. Enfraquece a promoção do senso crítico e destitui os sujeitos do princípio da originalidade. Em outras palavras, os bens culturais são produzidos à luz da homogeneização, ou seja, tudo padronizado, a batida. Você ouve aí 10 músicas sertanejas para você ver. É tudo igual. Conta para mim. As músicas são todas iguais. Por quê? A cultura de massa exige que tudo seja padrão. Os carros são praticamente todos iguais. Você pega um carro da Volkswagen, um carro da Fiat, você bota um do lado do outro, praticamente tudo igual. As músicas são todas iguais, a letra é praticamente igual. Isso é uma das características da cultura de massa. Padronização, a homogeneização. Então, quando você aceita essa cultura de massa, conforme Caim falou, você está se anulando. Você está perdendo a sua subjetividade. Eu estou criticando esse pensamento dele aqui. Tá? É isso que o texto argumentativo quer. Crítica, reflexão. Para o corretor perceber que quem está falando aqui, que está escrevendo, é uma pessoa que tem senso crítico e não um mero reprodutor de frases batidas, tá? Bora lá. Opa.
Ó, em outras palavras, os bens culturais são produzidos à luz da homogeneização, o que aniquila as habilidades de descobrir, inventar e formular o novo, o diferente, o revolucionário. Afinal, como já apontava Hegel, ser independente da opinião pública é a primeira condição formal para alcançar o algo grande. Fecha aspas. Professor, mas eu não lembro de repertório, eu não consigo escrever assim. Cara, prática. Você só vai conseguir saltar uma etapa se você estudar. Então, o edital não saiu ainda, eu vou estudar só quando o edital sair. Filho, sinto muito, você não é competitivo. Pessoa, quero aprender redação para FCC, quero ser competitivo no concurso TJ Ceará, estude em alto nível. Dedique tempo à leitura, tá? Dedique... pessoal, mas a redação vai valer só 10 pontos, 20 pontos, é pouca coisa. Vai por mim, não é pouca coisa. A nota de corte da objetivo do TJ Ceará, concurso do Ceará, filho. Você vai ver, a nota de corte vai ser lá nas alturas. Quase todo mundo gabaritando a prova objetiva. Quem é que diferencia a prova? Redação. Quem foi que diferenciou os aprovados no último concurso TJ? Ceará? Redação discursiva, que reprovou quase 50% dos aprovados na objetiva. Então vai por mim, não cometa o erro amador de estudar só para a prova objetiva e esquecer a redação. Porque eu sei que a maioria não vai chegar naquele padrão de fazer 90%, 95% na objetiva, que é o comum no TJ Ceará. Então ali vai ficar aqueles cabeção lá. Mas dentro desses cabeção tem uns que estudam redação e outros que não estudam. E quem não estuda tá longe, tá fora, tá? E para fechar aqui a conclusão da redação, ó, sendo assim, ao passo que ouvir a opinião pública é, de certa maneira, priorizar a coletividade e a democracia, esse modus operandi, faltou botar umas aspas aqui, né? Quando tornado norma, dessensibiliza os indivíduos e enfraquece a autenticidade. Então, estou refletindo sobre o pensamento lá de Dorival Caymmi. Por isso, é fundamental que haja equilíbrio entre valores pessoais e atenção ao outro. Desse modo, será possível edificar subjetividade, com excentricidade sem autoritarismo, escutativa sem submissão e senso de coletividade sem manipulação. Entendeu? É isso. Eu poderia te dar fórmulas mágicas, mas não, eu tô te mostrar como é que faz a redação FCC. Aqui na descrição tem um link para você entrar na lista de espera da minha promoção de dezembro de Natal. Eu abri Black Friday em novembro, quem aproveitou, aproveitou. Agora a gente vai realmente manter o preço da Black Friday mais, entregando um pouco menos. Na Black Friday eu entreguei pacote com 20 correções de redação válidas por 2 anos, tá? E o curso completo. Agora no curso TJ Ceará eu vou entregar só a teoria, temas comentados, modelos prontos de redação e 5 correções. 5 correções de redação, mas correções humanas. Um professor, mestre, doutor em linguística que vai lá na plataforma corrigir tua redação, mostrar o passo a passo da produção textual. E as correções, basta que você peça, olha, eu quero que minha correção seja feita com base no edital TJ Ceará. Você tem que dizer, para eu corrigir com base no edital específico. Beleza? Então é isso. Entra no grupo, participa da lista de espera das vagas que eu vou abrir agora em dezembro. Forte abraço, tamo junto e dá um like, né? Ajuda o professor aqui. Valeu!